Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. O meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas. O tema de hoje, política municipal e governabilidade. Comigo no estúdio está o chefe de gabinete da Prefeitura de Ponta Grossa, Ricardo Linhares. Senhor Ricardo, boa noite. Boa noite, tudo bem, Ney? Como é que você está? Agradeço a sua presença aqui hoje. É isso. Prazer é nosso. E o nosso outro convidado é o secretário de Governo da Prefeitura de Ponta Grossa, Marcos Freitas. Senhor Marcos, bem-vindo. Boa noite, Ney. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço a sua presença também. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, política municipal e governabilidade. Comigo no estúdio, o chefe de gabinete da Prefeitura de Ponta Grossa, Ricardo Linhares, e o secretário de Governo, Marcos Freitas. Senhores, nós temos, dentro da história do Brasil, talvez o momento de maior crise institucional já vivido pela nossa sociedade, depois, obviamente, dos golpes de Estado que tivemos ao longo do século XX. Tanto o golpe de Getúlio Vargas quanto o golpe militar de 64. Tomara que isso não aconteça de novo. Mas, enfim, as nossas instituições estão firmes, mas a crise de credibilidade da classe política eu acho que nunca foi tão grave. O ex-presidente Lula brincou recentemente dizendo que a popularidade dele e da presidente Dilma Rousseff estão no volume morto, fazendo alusão ao reservatório de água que abastece a Grande São Paulo. Fica aqui a pergunta, essa crise nacional afeta a classe política como um todo, na opinião de vocês? Sim, afeta, tanto em todas as esferas, né? Tanto na esfera legislativa como na executiva. Vai de vereadores, como deputados estaduais, deputados federais, daí a parte executiva, que é prefeitos, governadores e presidente. Tudo isso, a imagem do político está desgastada por todos esses episódios e os políticos vão ter que reconstruir toda essa nova imagem. Nós comentávamos antes de iniciar o programa uma citação do pai do ex-presidente John Kennedy, assassinado nos Estados Unidos, e o pai dele costumava dizer que não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. A frase nunca foi tão legítima, na sua opinião, secretário? Com certeza, Ney. Acredito que hoje estamos vivendo a maior crise política da história do Brasil e os políticos hoje têm muita dificuldade da aproximação com a população. Isso é reflexo desse número de escândalos na esfera federal, essa quantidade de denúncias, prisões atrás de prisões. Estamos passando pelo momento mais crítico político e isso reflete para todo mundo. Então o político hoje ele tem que comprovar e provar dia após dia a sua legitimidade, a sua probidade. Então a classe política está passando um momento complicado, mas a população precisa entender que isso não é geral, tem suas exceções, não podemos julgar todos por aquilo que está acontecendo no âmbito do governo federal. Diga-se de passagem, se a gente for computar os políticos do país como um todo, aqueles envolvidos em escândalos realmente representam a minoria, não é a maioria. Ou existe uma generalização, mas não é a maioria. Tem uma tese sobre a construção da notícia que diz o seguinte: o espaço ocupado no noticiário geralmente reflete a verdade, só que o noticiário é um pedaço da realidade, não é a realidade como um todo. Então, a maioria dos políticos não está envolvida em escândalos. O raciocínio é correto? Sim, correto. E é tanto não só na classe política, como todas as outras classes, né? Como tem na classe médica, na classe profissional liberal, como os taxistas. Você não pode, porque um taxista fez qualquer tipo de besteira no trânsito, julgar todos os taxistas como um infrator, né? Então, isso também acontece na classe política. Porque alguns políticos estão indo mal, você generalizar todos os políticos e culpá-los por todos esses processos. Existe uma definição dentro de sites voltados para o direito, e eu sei que o senhor é advogado, secretário, que define política da seguinte forma: atividade social que se propõe a garantir pela força, daí legitimidade, fundada geralmente no direito, a segurança externa, ou seja, proteger o grupo do ataque de outros,
e a concórdia interna de uma unidade política em particular. Essa é a definição de Julien Freund. Então, a pergunta que fica é a seguinte: dentro dessa atividade social que é a política, nós estamos fornecendo às pessoas o Estado democrático de direito que elas esperam, pelo menos construindo esse Estado? Talvez elas não estejam percebendo isso apenas? Sim, Ney, o nosso objetivo é exatamente isso, né? Tanto que nosso governo aí, ele é voltado principalmente num diálogo muito próximo com a população, com o poder legislativo, de forma transparente. A Prefeitura de Ponta Grossa hoje ela divulga a maioria de seus atos do governo municipal, então hoje a gente está em primeiro lugar no ranking do Portal da Transparência. Então essa é uma forma de aproximar o governo municipal da população. Então nós estamos nas ruas, conversando com a população, trazendo as reivindicações deles, para que a gente possa atender a população de uma maneira mais eficiente e eficaz possível. A gente falou em transparência agora, que eu acho que é um processo irreversível dentro da sociedade e para a classe política principalmente. E falando justamente disso, eu gostaria que os senhores aqui explicassem, porque é preciso conhecer até mesmo para criticar de maneira positiva. Mas antes de mais nada é preciso conhecer. Eu gostaria de saber qual é a mecânica das pastas que os senhores dirigem. Senhor Ricardo, por favor, como funciona a chefia de gabinete na Prefeitura de Ponta Grossa? Bom, né, a chefia de gabinete ela tem como uma das atribuições principais cuidar da vida do prefeito, na sua agenda, dos seus compromissos, das audiências do prefeito, do cerimonial. Tudo que relaciona ao prefeito, o chefe de gabinete tem que estar presente para poder melhor assessorá-lo, deixar ele mais próximo tanto do poder executivo, estadual e federal, como no legislativo, tanto como deputados, né, quanto os vereadores. Cuidar da sua agenda e deixá-lo cada vez mais próximo à população. Não é uma tarefa fácil em virtude de tudo que existe em volta do prefeito, né? De toda a estrutura não é fácil, porque todos querem conversar com o prefeito e você tem que adequar todos ao prefeito, né? O prefeito é muito comunicativo, o prefeito é muito participativo, muito atuante, é uma pessoa que quer falar com todos, né? a todo tempo, é uma pessoa que precisa estar muito próximo à população. E para que isso aconteça, a gente tem que adequar tudo a todos, né, para a gente poder fazer um bom trabalho e que ele tenha um bom trabalho. E não é fácil agradar todo mundo, não é, secretário? Não é fácil. A Secretaria de Governo, Ney, muita gente pergunta, né, qual a função da Secretaria de Governo, o que ela faz? Ela realiza alguma obra? Ela ajuda a população? Qual é a finalidade da Secretaria de Governo? Então, a nossa finalidade é fazer toda a parte de atendimento ao Poder Legislativo. Então, nosso gabinete ele é aberto a todos os vereadores, seja situação, seja oposição, seja bloco independente. Então, temos um setor dentro da Secretaria de Governo que é relações institucionais, que temos pessoas que acompanham os vereadores, acompanham a sessão na Câmara, trazem para mim todas as reivindicações dos vereadores. A partir daí eu vou até os secretários, que daí é a administração interna, converso com cada um deles, trabalho as reivindicações dos vereadores. Além disso, toda a parte da comunicação institucional da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa é de responsabilidade da Secretaria de Governo. Então, propagandas institucionais, propagandas de serviços da Prefeitura, informações sobre o horário de atendimento, todas as campanhas publicitárias institucionais que nós fazemos é de responsabilidade da Secretaria de Governo. Apenas para deixar claro ao público, funciona da seguinte forma: todo governo, seja ele municipal, estadual ou federal, deve dar publicidade de seus atos e da maneira mais fácil, inteligível e atrativa possível. Não basta apenas publicar em diário oficial. Nem todo mundo no Brasil, por uma série de questões históricas, principalmente acesso à educação formal, tem condições de acompanhar a realidade pelo diário oficial. Então, é preciso dar publicidade dos seus atos. Pelo menos essa é a minha linha de raciocínio. Estou errado? Com certeza, né? Muitas pessoas criticam valor gasto com publicidade institucional, porém não sabe o quão ela é valiosa.
Eu sempre cito como exemplo a cidade de Foz do Iguaçu, que tem um potencial turístico fabuloso. Se Foz do Iguaçu não publicasse, não vendesse a sua imagem turística para fora do estado do Paraná, talvez não tivesse todo esse atrativo turístico que tem hoje. Então, nós precisamos primeiro entender o que é a comunicação institucional da prefeitura, para depois criticar se ela é útil ou não útil. Na minha opinião, Ney, a cidade de Ponta Grossa vive um momento ímpar no Brasil. É uma cidade que atrai muita empresa, muita indústria, todo mundo quer conhecer Ponta Grossa, quer saber o que tem em Ponta Grossa. E acredito que, a partir das propagandas institucionais, faz com que pessoas de fora, investidores, venham à cidade de Ponta Grossa para investir. Senhor Ricardo Linhares, eu já fui na prefeitura em diversas ocasiões e vejo o senhor como chefe de gabinete sempre com um trânsito enorme de pessoas. São secretários municipais, são vereadores, são lideranças da comunidade, lideranças religiosas, pessoas, enfim, de N correntes passando literalmente pela sua sala. E o senhor tendo que gerenciar esse fluxo de pessoas, como o senhor mesmo disse, o prefeito é comunicativo, gosta de conversar e de atender a todos sempre na medida do possível. E lógico que isso gera, pelo menos, a atenção das pessoas de serem atendidas o quanto antes. Ninguém gosta de esperar, embora exista, obviamente, uma ordem para todo esse processo. E esse gerenciamento de equipes, né, por parte dos secretários municipais, tem dado bons frutos. Recentemente, quando a Sea Green se instalou em Ponta Grossa, o senhor Anielli, se eu não me engano era esse o sobrenome dele, ele, um italiano, a empresa tem matriz na Itália, ele elogiou a prefeitura de Ponta Grossa, que fez em 2 semanas o que outras cidades queriam fazer em 6 meses, né? Justamente por causa dessa coordenação rápida de trabalhos que existe entre as secretarias. O senhor diria que essa gestão é mais literalmente eficiente no que se refere à agilidade burocrática do que outras gestões? Sim, com certeza, Ney. Por quê? Porque o prefeito, como veio da iniciativa privada, e a maioria dos secretários também, não são poucos os secretários que são políticos, né? A maioria o prefeito escolheu por ser técnicos, e a maioria veio da iniciativa privada. Então todos sabem o quão é necessário agilidade e a celeridade de qualquer processo dentro da prefeitura para que o setor produtivo seja ágil e seja atendido. Então, o que nós fazemos, e a determinação do prefeito, é que agilidade nos processos e em todos os trabalhos internos nossos, que a gente seja ágil, né, e célere, para poder dar retorno ao empresário, ao industrial, para que o setor produtivo faça a sua parte. Então, o que ele nos pede, o prefeito, é que nós atendamos com rapidez e celeridade no atendimento do industrial ou do empresário, para que ele se sinta bem e possa começar a produzir. Esse senhor, inclusive, disse que ia mandar uma carta elogiando para a cidade de Ponta Grossa para a comunidade comum europeia, né? Então, esse aspecto de relacionamento, ele tem que ser realmente estimulado. Recentemente, vocês estiveram na cidade de Cartagena, na Colômbia, e o senhor fez parte da comitiva, secretário, e um dos objetivos foi justamente estreitar relações com uma cidade que superou problemas graves nos últimos anos, principalmente o tráfico de drogas, né? E serviu inclusive de modelo para outras cidades, diga-se de passagem, como o Rio de Janeiro, por exemplo. E agora a gente tem empresas vindo de lá para cá. Isso faz parte também do trabalho da Secretaria de Governo, da Chefia de Gabinete, ou seja, as pastas que são basicamente responsáveis pela habilidade política do governo Marcelo Rangel? Com certeza, né? Essa visita à cidade de Cartagena, além de uma visita para conhecer a fábrica que vai se instalar na cidade de Ponta Grossa, proporcionou a nós conhecer mais 2 outras fábricas que trabalham em conjunto com esta fábrica, para que nós pudéssemos demonstrar o que tem na cidade de Ponta Grossa e tentar incentivá-los a vir também investir conosco aqui. Além dessa visita na parte industrial, ela teve o cunho político, onde tivemos junto com o prefeito de Cartagena, onde assinamos um pacto, fizemos um pacto de irmandade com eles,
e na Câmara do Comércio também assinamos um convênio, um acordo para que todo investidor que queira, de Cartagena, que queira investir no Brasil, necessariamente passe pela cidade de Ponta Grossa antes. Que ele venha conhecer a cidade de Ponta Grossa, veja o que nós temos aqui, os incentivos fiscais, porque lá em Cartagena eles não têm uma Secretaria de Indústria e Comércio e não incentivam a parte industrial como nós fazemos aqui em Ponta Grossa, seja doando terreno, seja com isenção de imposto por período determinado, com alguns requisitos. Então, foi bom para nós estarmos lá e foi bom para eles conhecer como que a gente atrai tantos investimentos para a cidade. Diga-se de passagem, eu acho que a cidade vem batendo recorde na recepção de empresas, né? Só a Ambev é R$500 bilhão, né? E aí, logicamente, existem as consequências de tudo isso, né? Agora se trava uma discussão grave em Brasília para que seja construído o Arco Norte em Ponta Grossa, de preferência com recursos privados, porque o governo federal já sinalizou que, pelo menos em 2015, não tem dinheiro. O grupo CCR já disse que tem o dinheiro e que faz a obra, né? Então, é um grupo, talvez a gente possa ouvir outros grupos também em relação a isso. Mas, se existe uma discussão em torno de infraestrutura futura, é porque já existe a perspectiva presente de novos investimentos. É isso? Isso, com certeza. Tudo isso está atrelado à saída do prefeito em buscar esses recursos. O prefeito é incansável em buscar as indústrias, é incansável de buscar novas alternativas para Ponta Grossa, porque ele entende que não é sentado atrás de uma cadeira do gabinete que consiga desenvolver a cidade. É evidente que nós temos grandes problemas dentro da cidade, né? Ele sabe disso, é uma questão real que nós estamos resolvendo passo a passo, né? Nós tínhamos um problema com a saúde, o prefeito se dedicou esses 2 primeiros anos inteiramente à saúde, trabalhou intensamente com esse tema, né? Hoje ele está preocupado com a pavimentação da cidade, que é um outro problema que nós temos há anos, e ele, como a saúde já superou, agora ele está com essa nova etapa da pavimentação. Para que isso tudo ocorra, não só a pavimentação, a infraestrutura, nós temos que dar condições para isso. Então o prefeito tem ido a Brasília, tem ido a Curitiba, a capital do estado, procurando esses recursos, procurando novas empresas, se dedicando a esse tema para que haja o desenvolvimento real da cidade. E o contorno é uma consequência de todos esses trabalhos. Se a gente não se unir e não fizer uma parceria com os nossos deputados na esfera federal, como nós temos o nosso deputado Sandro Alex, que nos ajuda diariamente nesse sentido, nós não vamos conseguir esse contorno, porque é uma fase difícil, não é fácil, né? Se fosse fácil já teriam feito, né? E há conversações entre o prefeito e o deputado e outros segmentos para que saia esse contorno, mesmo que seja com o recurso direto da iniciativa privada pela CCR Rodonorte. Senhores, diga-se de passagem, de Brasília veio há pouquíssimo tempo, nessa semana, se eu não me engano, o dinheiro para comprar o bendito caminhão de bombeiros, né? Que não é só o caminhão, tem uma série de equipamentos, tudo em volta dele. O custo chega a R$1,5 milhão, eu fiquei inclusive assustado, né? Um pouco mais de R$1,5 milhão. Mas isso também é ação de representatividade política, ou seja, a gente está falando de política municipal, que reflete na estadual, que reflete na federal. Então isso é sinal de representatividade política, de articulação política junto a outras esferas. Correto? Sim, Ney. Na verdade, é R$1.600.000 o valor desse caminhão e Ponta Grossa foi a primeira cidade do Brasil contemplada com esse veículo. Só retornando na questão da industrialização, no governo do prefeito Marcelo Rangel, 41 novas empresas, indústrias se instalaram na cidade de Ponta Grossa com investimento na cidade de R$1,9 bilhão. Então, é algo nunca visto na história de Ponta Grossa. Isso
é a demonstração de um trabalho muito forte do prefeito junto com as secretarias. E importante destacar que quando o prefeito Marcelo Rangel assumiu, ele dedicou esses 2 primeiros anos e meio, a atender as pessoas. Então, um investimento muito forte na saúde, passando de 35 equipes médicas para 70 equipes médicas. Saúde da família. Saúde da família preventiva, de 148 mil atendimentos para 270 mil atendimentos da população de Ponta Grossa. Um investimento muito grande na educação, né, de uma escola em tempo integral para 30 escolas em tempo integral, 43 CMEIs em tempo integral. Então, hoje a criança, dificilmente você vê uma criança pedindo esmola na rua de Ponta Grossa. Hoje essa criança está estudando num período integral. A mãe deixa a criança 8h30 da manhã na escola, ela toma o café da manhã, almoça, toma o café da tarde, a mãe sai do trabalho, retira o seu filho e vai para sua casa. Então esse é um trabalho de respeito às pessoas de Ponta Grossa. E paralelo a isso, evidente que o prefeito também trabalha na atração de indústrias, enfim, vários outros serviços. Nessa questão da saúde também é sempre bom lembrar que o percentual exigido pela Constituição é de 15%, se eu não me engano. A Prefeitura de Ponta Grossa está investindo 23% do seu orçamento na área de saúde, pelo menos é o dado que eu tenho, correto? Isso. Que eu acredito que seja mais. A informação da Secretaria de Finanças é que chega hoje a 27% do investimento em saúde. Então, ultrapassou a casa dos 23%. É porque nós estamos muito deficitários, né? O prefeito teve que fazer esse investimento sério e enérgico na saúde para poder atender as demandas que estavam muito carentes. E tudo isso que a gente está falando, algumas pessoas podem achar que a gente está fugindo do tema. Não, a gente não está fugindo do tema. O tema é esse. O tema é justamente política municipal. Tudo isso ocorre graças a um processo de governabilidade também. Ou seja, quando se fala em governabilidade, eu sempre gosto de utilizar as definições de pessoas mais capacitadas do que eu. Então, isso aqui é fácil de encontrar, está na Wikipédia, não é difícil, basta acessar a Wikipédia e você acha lá. É a capacidade do governo de implementar suas políticas através da articulação entre partidos que formam maioria na base aliada. Envolve o atendimento ou troca de interesses políticos, em alguns casos, de forma que o Executivo consiga apoio parlamentar na aprovação de projetos legislativos, dando em contraprestação, nesse jogo de poder, ministérios, cargos para seus aliados, que é o que acontece em Brasília. Aqui em Ponta Grossa, a gente vê um outro estilo de articulação política, né? Algo que atenda, sim, às necessidades dos eleitores ou das pessoas que se sentem representadas por determinados grupos políticos, mas não necessariamente a troca por cargos, pelo menos eu não tenho observado isso, correto? Sim. Correto. Né? E tem funcionado, vocês têm conseguido, e por isso que eu acho interessante falar sobre governabilidade em Ponta Grossa, porque se não existe esta troca, né, como existe no governo federal, a gente vê o PMDB literalmente pressionando a presidente Dilma Rousseff e o próprio PT também querendo cargos. O PT foi inclusive alvo de críticas do próprio ex-presidente Lula, o que é muito estranho, diga-se de passagem, mas enfim, essa forma de sustentabilidade, de governabilidade, tem funcionado a contento em Ponta Grossa? Sim, Ney. Esse conceito que você citou da governabilidade é a coalizão partidária, coalizão política, né? Hoje, da coligação que elegeu o prefeito Marcelo Rangel, 95% destes partidos faz parte da nossa base de governo na Câmara Municipal. Então, temos aproximadamente 8 a 9 partidos com representantes, com vereadores, e todos eles fazem parte da nossa sustentação na Câmara Municipal. Porém, não fechamos a porta para os vereadores de oposição. Atendemos de uma maneira muito tranquila, muito transparente as reivindicações deles, escutamos. É importante ter a oposição, não que a situação não fiscalize o Poder Executivo, fiscaliza, mas a oposição ela fica mais focada, mais voltada e com muito mais atenção ao que o Executivo está fazendo. Então, hoje nós temos uma situação consolidada, temos um líder de governo atuante, que sempre estamos reunidos antes de toda a sessão, segunda e quarta-feira, discutindo veto, sanção do prefeito, projeto de lei.
Então, essa articulação nós fazemos dentro da Secretaria de Governo. Que é o Romualdo Camargo, do PSDC, que é o Isso. líder do governo na Câmara Isso. Municipal. E essa forma de dar prioridade a quem vem da iniciativa privada nas secretarias, como o senhor mencionou numa resposta anterior, senhor Ricardo Linhares, e com caráteres técnicos, ou então pegar políticos que tenham a sensibilidade técnica, que daí é uma característica diferente. Posso citar o Paulo Cenoura, por exemplo, que é um político que tem sensibilidade técnica para a pasta de meio ambiente e se dedica com afinco a essa pasta, ouvindo seus funcionários, respeitando a equipe técnica. E diga-se de passagem, duas secretarias que deram muito certo, né? A Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Segurança Pública, aí com um técnico na pasta, que é o Ari Lovato. E a própria profissional secretária de Saúde. Né? Que não é médica. Que é advogado. Que é advogado, né? Mas que trabalhava sempre dentro dessa área de saúde. Ela é oriunda dentro desse segmento. Nós temos também o Júlio, né, da assistência social, que é político, né, e faz um excelente trabalho na assistência social. Sim, diga-se de passagem, lançou recentemente um programa muito interessante de combate ao crack, que é um problema grave na sociedade, e lançou com recursos da própria secretaria. Isso, esse programa ele foi lançado também pela Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, através do investimento junto ao governo federal. O programa se chama CRAC é Possível Vencer. Então, um projeto que o secretário Ari Lovato fez na sua secretaria, apresentou, foi contemplado com micro-ônibus de monitoramento, 2 viaturas, 2 motocicletas, espargidores de pimenta, cursos de qualificação para a Guarda Municipal. Então, é um projeto da Secretaria de Cidadania e Segurança Pública, a qual não existia em outros anos. Foram criadas 2 secretarias nessa gestão, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Cidadania e Segurança Pública. Secretário Marcos Freitas, senhor Ricardo Linhares, chefe de gabinete, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fiquem conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, política municipal e governabilidade. Vamos agora retomar a discussão de hoje com os nossos convidados. E eu gostaria aqui de dizer que está sendo muito agradável poder explicar para o público o que é reflexo da política dentro do campo prático. Foi isso, basicamente, que nós mostramos no segundo bloco, né, do programa. Que todas as articulações políticas, elas têm um resultado pragmático que se reflete em saúde, se reflete em educação, se reflete em atração de indústrias, porque a geração de emprego é essencial. Um homem sem trabalho literalmente perde a dignidade, né, e basta ver os olhos de alguém que não teve oportunidade de trabalho para notar a falta de esperança até. E acho que o trabalho vai fazer com que as pessoas possam literalmente ter uma qualidade de vida muito melhor. E é justamente isso que a gente vê nessas 41 empresas que estão vindo para cá, com seus protocolos de intenções assinados, algumas já prontas, funcionando, né? Empresas daqui fazendo investimentos, como acontece com a Águia Sistemas, que vai investir 25 milhões de reais na modernização da sua unidade, para atender basicamente o mercado externo. E a base disso tudo é justamente a articulação em torno de uma ideia, em torno de uma linha mestra de governo. Vocês relataram que a prioridade foi a questão da saúde, ou seja, deixar a saúde basicamente estruturada, né? Nós vamos ter o centro de especialidades dentro de um ano aproximadamente, com as linhas de atuação do governo do estado atendidas ali, e a atenção primária continua a sua atuação, né? E daí vamos ter a atenção terciária daí dentro dos hospitais, né? E esperamos sempre com a verba vindo corretamente. Eu terminei o bloco anterior falando de governabilidade, né? E que a governabilidade é justamente o conjunto de condições necessárias ao exercício do poder de governar. Ninguém governa sozinho, né? E aqui eu preciso perguntar a vocês, é preciso ter uma capacidade de diálogo muito intensa para argumentar com as pessoas sem ceder moralmente? Sim, além da capacidade do diálogo, a capacidade de ouvir, que é muito importante. Isso é uma capacidade que o nosso prefeito tem e tem de sobra, não só de diálogo como de ouvir.
ele gosta muito de ouvir a população. Hoje nós tivemos o prazer de inaugurar mais um superposto, né? E o prefeito estava junto à população, junto à população do bairro, e tudo que ele estava fazendo ali, estava ouvindo a população, as reivindicações. Então, o ser político, ele não precisa tanto falar como dialogar, mas também saber ouvir. E sabendo ouvir é uma das características do nosso prefeito e do nosso governo, Marcelo Rangel. Secretário, o senhor que é secretário de governo, que falou dessa relação com a Câmara Municipal, também não se governa sem o Poder Legislativo. Não, Ney. Quando nós elaboramos um projeto de lei do Executivo, nós escolhemos o tema, estudamos o objeto, estudamos o orçamento do município, o impacto que pode causar no orçamento do município, estudamos a constitucionalidade daquela lei e quando nós fechamos esse projeto, nós apresentamos aos vereadores, ao nosso líder de governo e encaminhamos à Câmara Municipal, já com todo esse trabalho feito antecipadamente. Então, alguns projetos há discussão na Câmara, assim porque há alguns projetos que são polêmicos, existem vereadores da oposição que não concordam, às vezes até um vereador da situação que também não concorda, aquela discussão é natural e é salutar, porque eles podem apresentar emendas na Câmara, ela retorna, o prefeito ou veta ou sanciona aquela emenda. Então nós fazemos todo esse trabalho, quando nós formulamos, confeccionamos um projeto de lei, estudamos ele afinco e trabalhamos junto com o Legislativo, porque sem o Legislativo, o Executivo não consegue fazer nada. Nós temos 23 vereadores na Câmara Municipal. Quantos fazem parte da base aliada? Nós temos hoje 13 vereadores que fazem parte da situação. O bloco independente é pequeno, eu acho que deve ser 2, 3 vereadores. Alguns vereadores que o partido é opositor e esse vereador ele não é uma oposição e também não é uma situação. Ele vota de acordo com a conveniência de cada projeto. E na oposição, então, o restante. Nós vimos nesse processo político também o seguinte: quando o Marcelo Rangel venceu a eleição, ele venceu a eleição com a cidade partida em 3 frentes. Né? Uma ligada a Márcio Paulic, uma ligada ao PT e Péricles de Mello, e outra, obviamente, ligada à facção que venceu as eleições, né, que é o PPS e a sua base de apoio. Eu sempre fui muito pragmático nesse processo, né, embora eu também não possa esquecer a teoria. E reza a teoria que terminou a eleição, acabou. Agora vamos pegar e tocar para frente o projeto de governo e vamos tocar a cidade para frente. Porque a cidade é mais importante do que o interesse individual. Pelo menos é o que preconiza a Constituição, é o que preconiza, enfim, tudo aquilo que rege a coisa pública, a res pública, não é mesmo? Sim. Como se fala em direito. Só que esse governo enfrentou uma guerra de nervos nos seus primeiros 2 anos, principalmente no primeiro ano, que foi exagerada. Né? Podemos dizer que esse problema se encontra superado hoje? Eu acredito que sim. Eu costumo dizer para o pessoal que trabalha comigo que nunca na história desse município houve uma oposição antes do prefeito assumir. Foi o que aconteceu no primeiro ano. Antes do prefeito Marcelo Rangel assumir a sua legislatura no Executivo, ele já teve uma oposição criada dentro da Câmara dos Vereadores. Eles estavam muito preocupados em querer saber quem que seria o presidente e montaram um bloco de oposição sem conversar com o prefeito, né, tanto um lado como o outro. Isso fez com que aconteceu o primeiro ano muito difícil de trabalho, tanto na parte do Executivo como na parte do Legislativo aqui em Ponta Grossa. Foi um 1º de janeiro complicado, inclusive com um falso sequestro, que não foi bom para a imagem da cidade. Né? Sim, isso refletiu em todos os vereadores e acredito que até hoje todos eles sofram um pouco com relação a isso. Infelizmente, ficou uma situação complicada, né, porque expôs muito a Câmara Municipal de Ponta Grossa, mas acredito que agora a relação entre Executivo e
legislativo está superada. Nós temos hoje uma relação muito boa com a mesa executiva da casa, conversamos muito com o presidente da casa. Nas comissões também temos um compromisso junto ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é do partido PDT, de dar celeridade aos projetos em benefício à cidade de Ponta Grossa. Então, há esse comprometimento dele e até o presente momento isso está acontecendo. Tivemos um impasse no projeto do Passe Livre, o qual ele me convocou para ir até a Câmara Municipal. Fui lá, conversei com ele, foi resolvido da melhor maneira possível, com bom diálogo, sempre escutando. Como eu disse, Ney, a Secretaria de Governo está aberta, não interessa se é oposição, situação, nós queremos o melhor da cidade, temos que deixar a questão pessoal e política de lado, discutir a eleição do ano que vem no momento oportuno, não é agora que vamos discutir a eleição do ano que vem, vamos discutir ela a partir de julho, agosto do ano que vem, vamos trabalhar pela cidade por dar melhores condições para o povo de Ponta Grossa. O senhor acredita que a transparência, senhor Ricardo, ajuda nesse processo? Porque se tudo é transparente, qualquer vereador que tente jogar por interesse próprio, ou qualquer não digo um vereador que tente jogar por interesse próprio na relação com o governo municipal, vai acabar sendo literalmente alvo da mídia. Então, a transparência seria a melhor arma de defesa para a administração municipal? Sim, com certeza. É o que pede o nosso prefeito, né? A transparência acima de tudo, em qualquer esfera, né? Inclusive, não é o tema, mas nós, a Prefeitura de Ponta Grossa, foi graciada como primeiro lugar dos municípios em transparência. Então, é uma determinação do prefeito se trabalhar sempre com transparência. Então, nós, no Tribunal de Contas, fomos o primeiro município a entregar todas as nossas contas, tudo para ser entregue no Tribunal de Contas, e fomos agraciados como primeiro lugar dos municípios, né? Então, nesse sentido, o prefeito sempre fala assim, quero transparência no meu governo a qualquer custo. Eu acho que o objetivo é esse. A mesa executiva hoje tem o Sebastião Mainardes na Câmara, né, do Democratas como presidente, daí os demais componentes, o senhor Taíco Pietro Arnaud, do PTB, vice-presidente, o Taíco Nunes, segundo secretário, PTN, e primeiro secretário, Jorge da Farmácia, PDT, e o Nilson, do PT, o terceiro secretário. Na realidade, são pessoas bem centradas, os 5, né? Pelo menos nas sessões da Câmara que eu acompanho, todos me parecem figuras muito tranquilas, assim, né? Não me dão outra impressão. O Mainardes, principalmente, ele já tem uma experiência legislativa razoável, para dizer o mínimo, e uma visão muito ponderada da sociedade. Isso ajuda na hora de conduzir os trabalhos, né? Experiente, tranquilo, dialoga com o executivo, dialoga com os seus pares na Câmara Municipal, e você pode notar que a mesa executiva ela é bem eclética pelos partidos que ela tem, né? Ela tem partidos da situação, partidos de um bloco independente, partidos da oposição. Então, o presidente da casa ele conduz muito bem essa relação hoje. É assim que eu vejo. Apenas recapitulando os partidos: PTN, Taíco Nunes, PTB com o Pietro Arnaud, Democratas com o Sebastião Mainardes, PDT com o Jorge da Farmácia e PT com o Nilson. Então são linhas partidárias completamente distintas entre si, mas que realizam juntos um bom trabalho ali na mesa executiva da Câmara. O que não é fácil também, são 23 vereadores. A semana que passou agora tivemos toda uma polêmica envolvendo um tópico do Plano Municipal de Educação, né? Não acho que era motivo para tudo aquilo, mas enfim, respeito as opiniões de todos e não vou entrar nesse mérito agora porque nós não temos tempo para isso. Mas apenas dizendo que não é fácil também conduzir os trabalhos da Câmara Municipal. Isso também exige a habilidade política. Política, que é a arte de se relacionar com os outros, basicamente, não é mesmo? Isso, que não é fácil. Não é fácil, mas nós estamos ali para isso, para conversar com as pessoas, conversar com os vereadores, com a população e ouvir bastante, que é o mais importante. O Jean-Paul Sartre costumava dizer o seguinte, que o inferno é o outro.
Ao mesmo tempo, eu não consigo pensar como ele pensava, né? Eu até entendo as razões de Sartre quando dizia isso, mas eu não consigo pensar dessa forma. E os gregos atribuíam à política, né, justamente a capacidade de se relacionar com as demais pessoas, né? Ver no outro a possibilidade de construção é o caminho. Sim. Não seria isso? Com certeza. Por mais que não siga uma linha do que o nosso grupo segue, do que o governo, alguma coisa, Ney, sempre você consegue tirar de alguma ideia. Nós temos vereadores preparados, inteligentes, que a gente sempre está escutando, sempre está vendo os posicionamentos, escutando o que falam, e aquilo que a gente consegue tirar, a gente aproveita no governo, com certeza. Senhores, e eu vejo essa movimentação de vereadores constantemente na sua sala, senhor Ricardo Linhares. Também vejo o senhor trabalhando com os vereadores para atender às indicações que eles têm na ordem do dia, as moções, ou seja, os pedidos literalmente em prol das comunidades que eles representam. Atender tudo é muito complicado porque o cobertor é curto, né? A verba, o orçamento anual de Ponta Grossa hoje, conversávamos no intervalo, de 565 milhões de reais aproximadamente. É pouco dinheiro se comparado com Blumenau, por exemplo, que tem 1 bilhão de reais a mais em faturamento. Mais do que isso, 1 bilhão e 600 milhões, se eu não me engano. Maringá também tem um número expressivo, né? 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. Então, é uma situação delicada, mas é justamente aí que nós chegamos na composição. O que é possível fazer? Vocês pegam essas solicitações dos vereadores e levam até, por exemplo, o secretário de obras, que é o Alessandro Loza de Moraes. Sim, o trâmite é esse mesmo, né? Eles protocolam a indicação ou o requerimento. Esse requerimento ele tramita na secretaria competente, o seu diretor ou o secretário mesmo, ele dá a resposta, algumas respostas já com previsão de quando poderá atender, outras essa pessoa já está cadastrada, esse asfalto já vai acontecer nos próximos meses, e nós encaminhamos essa resposta, passa pela Secretaria de Governo, pela chefia de gabinete, nós analisamos a resposta e encaminhamos para a Câmara Municipal de Ponta Grossa. Mas evidente que não conseguimos atender todas as demandas da cidade. Tudo aquilo que os vereadores pedem é praticamente impossível atender, mas não deixamos nenhum sem resposta. Hoje a gente falou das indicações, boa parte delas se refere à pavimentação, e a cidade vai receber 44 quilômetros de asfalto, né? Sim, nós estamos trabalhando, inclusive essa semana nós temos mais uma liberação. Vai vir o secretário o Ratinho Júnior, está vindo essa semana para fazer mais uma liberação para que a gente possa complementar a pavimentação da cidade. Senhores, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fiquem conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, política municipal e governabilidade. Comigo no estúdio, o chefe de gabinete da Prefeitura de Ponta Grossa, o senhor Ricardo Linhares, e o secretário de governo da Prefeitura de Ponta Grossa, o senhor Marcos Freitas. Antecipadamente, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui. Aprendi muito sobre o funcionamento de suas pastas e como elas interagem na prática com aquilo que a cidade vem recebendo nos últimos tempos. Sem política não se vive, pelo menos é essa a visão que eu tenho, e a gente não pode simplesmente se afastar do processo político por conta de escândalos nacionais, ou enfim, da decepção que temos. Qual a recomendação que vocês deixam para o público? Vocês acham que o público deve se aproximar cada vez mais dos partidos políticos, da coisa pública, acompanhar o Estado, no mínimo, participar de organizações não governamentais, para estar presente na vida política, no cotidiano do Estado representado aqui no nosso município pela Prefeitura? Sim, eu acredito que quanto maior a participação da população, maior o comprometimento com o político, tanto de uma via como outra. A participação da população junto aos políticos é muito importante. É aí que você consegue fazer as modificações. A modificação só não é feita pelos políticos, e sim pela população. Então, as pessoas têm que estar muito presentes junto com os governantes, junto com os seus vereadores, né, para que vão buscar os seus anseios, pelo menos vão
dizer quais são as suas necessidades. Porque quem está atrás de um gabinete ou está visitando algumas obras, talvez não conheça um pouco do que a população esteja com a necessidade real e naquele momento. Então, só com a participação da população efetiva que todos nós vamos conseguir construir uma sociedade melhor. Secretário, por favor, suas considerações em relação a esse assunto? Também concordo, Ney, e a gente acredita que a população não deve generalizar o político, todos os políticos, por aquilo que está acontecendo no governo federal. Você foi muito feliz quando você falou que hoje a corrupção está sendo feita por uma minoria. A grande maioria não está envolvida nesses escândalos que a gente tem visto na mídia. Então eu peço que a população ela estude mais o seu governante, pesquise sobre ele, veja de qual partido que ele é, veja se o partido dele está envolvido em algum ato de corrupção, veja a história desse político, para depois tirar a sua conclusão e não generalizar, não colocar esse político nesse lado que é tão sombrio na nossa política. Vocês recomendam que as pessoas se filiem a partidos políticos, se for o caso? Acredito que sim, a participação da população ela tem que ser constante na política. Seja se filiando num partido político, desde que esse partido seja da linha ideológica dela, ou até mesmo acompanhando os atos da política, a Câmara Municipal de Ponta Grossa, os atos do Executivo, da Prefeitura Municipal, mas acredito que não é filiação que vai fazer com que ela seja mais ativa, mas sim ela acompanhar todos os atos. E o que o senhor acha em relação a isso? Concordo, é dessa maneira que eu também vejo que a população deve participar efetivamente na vida política da sua cidade, do seu estado, né, para que isso reflita e não tenhamos esses problemas que a gente vem verificando na política nacional. Senhores, novamente, muito obrigado pela participação no programa de hoje e muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. Se você quiser manter contato com este jornalista, por favor, mande um SMS para 9112 1010 ou um e-mail para neyherman@hotmail.com ou ney@neyherman.com. Fique à vontade para manter contato comigo, mande suas sugestões de temática e entenda, o objetivo deste programa é aproximar a sociedade dela mesma através do seu autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave da felicidade, segundo muitos filósofos. Aí eu me refiro aos indivíduos. Mas é preciso que a sociedade se conheça também, conheça suas estruturas e saiba aonde pode ir como comunidade, antes de mais nada. Um grande abraço e até a próxima semana.